Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente! Hoje é a nossa 24ª aula do semestre, né? Vamos falar do último tópico, né? Do último conteúdo programático, né? Que é a importância do tempo para o direito civil, né? A gente vai falar sobre prescrição e decadência. Isso vai nos tomar talvez 2 ou 3 aulas, né? Vamos ver como é que as coisas andam, né? E esse é um dos temas talvez mais apaixonantes de parte geral, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre o impacto, né, que o tempo tem para relações jurídicas, principalmente quando há uma omissão do titular de uma determinada faculdade. Esta omissão prolongada, ela pode levar à perda, né, de determinadas faculdades, né? Historicamente, a ideia da prescrição e da decadência ela veio muito por conta dessa necessidade de que houvesse uma pacificação social, né, a partir da fluência de um tempo exagerado, né, que levasse a não ser mais recomendável que determinadas faculdades elas fossem postuladas, né? Isso traria muita inquietação, né? Quer dizer, imagine uma pessoa que celebrou um contrato há 50 anos atrás, né? E essa pessoa tenha ficado inerte e 50 anos depois ela vá ao judiciário pedir para que haja um pagamento. Nós teríamos dificuldades de todas as grandezas aqui, né? Saber se a história ela é real, encontrar mecanismos de prova, buscar a atualização desses débitos, né? Seriam realmente umas hipóteses muito surreais, né? Quanto mais a gente retorna no tempo, né, para a gente começar a postular coisas muito antigas, né, isso fica meio fora de esquadro, né? Mas isso eu estou falando para vocês de uma sensação até que o leigo tem. Mas como é que essa sensação surgiu historicamente, né? Como é que essa sensação foi cristalizada em nosso código, né? Essas respostas elas podem ser obtidas a partir do estudo que nós estamos iniciando agora. Tá? E vamos fazer então um estudo a partir de uma abordagem histórica, de uma perspectiva histórica, né? Historicamente, gente, está aqui nesse roteirinho, né? A gente sabe que o processo formulário teve início em Roma com a lei Ebúcia, concluindo-se com a Julia Judiciae. A sua consolidação, portanto, perdurou entre o século II a.C. e o ano 17 a.C. Gente, por que isso é importante? A gente já falou um pouquinho sobre a importância do pretor romano quando a gente tratou de boa-fé. A gente viu que a boa-fé objetiva e subjetiva, elas têm raízes lá atrás, né? A subjetiva mais ligada à história romana, a objetiva mais ligada à contribuição bárbara, mas a ideia inicial era de boa-fé. Tá? E boa-fé, gente, lá em Roma, ela tinha a ver com o culto a deusa Fides, né? Isso acabou, o termo Fides ele acabou se transformando em fé, porque o culto à deusa Fides exigia muita fidelidade, muita lealdade daqueles que a cultuavam, né? E essa expressão ela acabou se generalizando em Roma, né? E a palavra passou a ter realmente esse significado de fé. E juridicamente, o pretor Quintus Múcio Scaevola, ele acabou incorporando essa ideia da Fides, antecedida pelo nome Bona, como um parâmetro decisório, né? Isso a gente viu na aula passada. O que é que isso tem a ver agora com prescrição e decadência? Isso tem a ver mais com o papel do pretor na criação de institutos jurídicos relevantíssimos. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão. Isto aqui é de criação pretoriana, é uma criação jurisprudencial. Porque em Roma, as fontes do direito elas eram diversas, mas uma importante fonte de criação do direito era a atuação do pretor. E essa atuação do pretor ela foi muito realçada, né, com o processo formulário. Tá? Aí vocês vão entender.
Porque no processo formulário, gente, ele tinha duas fases. Quais eram essas fases? A fase in iure, que é diante do magistrado, do pretor, e a apud iudicem, que era perante o juiz popular, né? A ideia era a seguinte: existiam diversas fórmulas que eram criadas pelos pretores, né? Por meio de seus atos oficiais, né? Seus éditos, né? E essas fórmulas, muitas vezes, elas eram afixadas, né, na frente dos fóruns, né, para que todos conhecessem. A fórmula, gente, ela... vou falar aqui sem nenhuma preocupação de ser um romanista, tá? Lembre-se que eu estou dando aula aqui para alunos de segundo semestre, né? Então, eu vou tentar colocar de maneira mais coloquial possível, sem tanta preocupação com a técnica, mas centrado sobretudo na necessidade de que vocês, a partir de um olhar de um estudante do século XXI, você consiga compreender mais ou menos o que se passava na Roma antiga, né? Nesse período que se desenhou do século II a.C. ao ano 17 a.C. Tá? Então a ideia era a seguinte: a fórmula, ela meio que encerrava uma receita de bolo, né? De como resolver um litígio. Tá? Então, essa fórmula era assim: você tinha a fórmula que abstratamente já estava estabelecida pelo pretor. Então, vamos tentar coloquialmente, sem nenhuma preocupação, não estou dizendo que era exatamente assim, mas vamos fazer um paralelo com os dias de hoje. Vamos fazer algo parecido com uma fórmula. É como se houvesse um documento que dissesse assim: ó, se duas pessoas brigarem por causa da posse, a posse será deferida a quem provar que tem poder de fato sobre o bem. Traçavam-se alguns critérios, tá? Mas ficava essa fórmula de maneira abstrata. Se A litigar com B em torno do verdadeiro possuidor do bem X, este litígio será resolvido da seguinte forma: se A provar que já estava no bem, aí criam-se parâmetros abstratos. Beleza. Aí chegam duas pessoas de carne e osso, João e José, brigando por conta de uma posse. Aí o que você faz? Você pega aquela fórmula que já existia e você substitui aqueles nomes, A e B, por um nome de uma pessoa real. João está litigando com José por conta da posse do imóvel situado na BR, número tal, a tantos quilômetros de Brasília. Aí você vai descrever. E você vai resumir o litígio e você vai dizer o seguinte: se João provar que... Aí você vai dizer o que é que o João tem que provar. O João ganha. Se B provar que, B ganha. Algo assim, algo parecido com isso. Tá? Então, aqui, quando você tinha esse documento preenchido, você chamava isso, gente, de judicium. Tá? A fórmula, ela representava um modelo abstrato contida nos éditos, a ser utilizado pelo magistrado para a consecução do segundo documento, o judicium, que nada mais era do que a adaptação da fórmula ao caso concreto. Então era isso. Chegava-se lá, nós já tínhamos as fórmulas mais ou menos estabelecidas, duas partes de carne e osso chegavam brigando, e aí você preencher aquela fórmula que estava ali em abstrato, sem falar o nome das pessoas, tá? Vamos lá. Se A litigar com B em torno da posse de um imóvel. Isso aí era a fórmula. Aí como é que você faz o judício? João está litigando com José por conta da posse da fazenda situada na BR tal, a tantos quilômetros de Brasília. Pronto, aí você está concretizando a fórmula. Esse é o judício. Aí, no judício, que é nada mais do que a adaptação da fórmula ao caso real, você diz quais são os critérios para que o litígio seja resolvido. Feito isso, o papel do magistrado está resolvido. Ele mandava aquilo para um juiz popular. O juiz popular instruía a demanda e, de acordo com as provas que fossem coletadas, ele aplicava a fórmula e dizia quem venceu. Pronto, resolvido o problema. Aí você vai falar: mas o que isso tem a ver com prescrição e decadência, Rogério? Isso tem a ver porque o Instituto da Prescrição e da Decadência ele se deve muito a essa função criativa do magistrado na elaboração das suas fórmulas. E vocês vão entender por quê. Mas antes, a gente tem que entender como era
quais as partes que existiam na fórmula, como era montada uma fórmula, né? Vamos lá. A fórmula foi a grande invenção em relação ao período anterior das leges acciones. O juiz popular estava adstrito no processo formulário ao documento encaminhado pelo magistrado, ao contrário do procedimento anterior, marcado pela oralidade e extremado formalismo. Havia naqueles tempos o corrente uso de dois termos que nós já falamos, fórmula e judício. A primeira representava um modelo abstrato e a segunda era a concretização da fórmula. Segundo Moreira Alves, a fórmula tinha as seguintes partes essenciais. Primeira delas, intêncio. A intêncio era a parte da fórmula onde se expunha a pretensão do autor. É como se eu resumisse, hoje em dia, uma petição inicial na intêncio, né? A segunda é a demonstratio, parte da fórmula que se deve demonstrar por fatos, a fim de se garantir a procedência da incerta intêncio. Então a intêncio é a intenção, a demonstratio é o que quer que se tem que demonstrar para que seja procedente o pedido. A condenatio é a parte da fórmula em que o juiz condena ou absolve o réu. A adjudicatio é a parte da fórmula que permite o juiz adjudicar algo a alguém. Não era obrigatório, senão nas fórmulas das ações divisórias. Você vai falar, professor, isso tem a ver com direito romano, beleza e tal, mas eu não estou entendendo o que é que isso tem a ver com prescrição e decadência. Gente, havia na fórmula umas partes acessórias, e uma muito importante era a prescriptio. Agora isso está começando a ter alguma relação com prescrição e decadência. Prescriptio, tá? Bom, a prescriptio era assim chamada, pois era aposta antes da demonstratio e da intêncio. Então, você tinha aquelas partes obrigatórias da fórmula, né, que a gente falou que era intêncio, demonstratio, condenatio, adjudicatio, que eram as partes que eram obrigatórias lá nas fórmulas, tá? Mas, de maneira opcional, se estabeleceu que antes desses escritos obrigatórios, você poderia colocar um outro pedaço. De onde vem pré-scriptio? Pré é antes. Scriptio era daqueles escritos obrigatórios. Antes dos escritos obrigatórios, eu podia colocar esse pedacinho da fórmula. O ministro Moreira Alves, né, ele diz no livro dele de Direito Romano que a prescriptio ela podia ser pro actori ou pro réu. Pro actori era uma que ela tinha, as duas tinham por objeto limitar os efeitos da coisa julgada, era definir com mais precisão o alcance do litígio para evitar que ele alcançasse outros bens ou outras pessoas. Em resumo é isso, tá? Essa era a explicação do ministro Moreira Alves. Mas a gente também tinha aqui uma explicação de um autor muito famoso no Brasil, que escreveu sobre prescrição e decadência. Tem um dos livros mais clássicos no direito brasileiro. É o professor Câmara Leal. Tá? O professor Câmara Leal, ele tem uma outra explicação. Ele diz que as ações às quais se encontravam vinculados os direitos poderiam ser perpétuas, caso do direito puritário, ou temporárias, caso fixadas nos éditos dos pretores, com a indicação do prazo de duração da ação. Funcionava assim. Direito puritário é o direito do cidadão romano. Tá? Então, se uma ação tivesse lastreada numa fonte lá prevista para o cidadão romano, ele poderia mover essa ação a qualquer tempo a contar da violação. Tá certo? Mas o exercício do direito fixado numa fórmula abstrata, muitas vezes o pretor estabelecia um prazo para esse exercício. Ele dizia assim, se ocorrer esse litígio, e se o fulaninho, se o autor me procurar dentro do prazo de 5 anos a contar da violação desse direito, poderá ser deferida a proteção a ele por isso, por isso, por isso. Então, o próprio pretor, ao criar uma fórmula, ele poderia limitar o tempo em que essa fórmula poderia ser deduzida perante ele, pretor. Tá certo? Bom, essas ações eram chamadas de ações temporárias. E onde é que o sujeito ele reclamava para dizer que o prazo para ser acionado
foi ultrapassado? Onde é que o réu dizia isso? Porque nós temos os pedaços da fórmula, nós temos a intêncio, nós temos a condenatio, nós temos a judicatio, nós temos aquelas lá, né, que a gente viu. Mas em que pedaço dessa fórmula o réu chegava e dizia assim, olha, essa ação ela está fora do prazo. A fórmula dizia que o prazo para propor essa ação era de 10 anos, e já estamos aqui com 11 anos desde que o fato aconteceu. Onde é que se falava isso? Na prescriptio. A prescriptio era para dizer, olha, o autor não tem essa ação, o prazo dela foi-se. Tá certo? Então, caso a ação fosse temporária, haveria a possibilidade de inclusão pelo pretor de prescriptio a determinar que o juiz popular observasse, no caso concreto, se o prazo para a propositura da ação já havia sido superado. Por evolução linguística, passou-se a denominar a prescriptio o fenômeno da extinção da ação por decurso de prazo. Esse artifício também era usado em ações reivindicatórias. E aí vem uma explicação. Mas eu quero que vocês entendam bem isso. Percebe? Então a prescriptio era o pedacinho da fórmula em que o réu dizia, olha, o prazo para a propositura dessa ação foi-se. O autor não tem mais ação. E em Roma, o direito ele meio que se confundia com a ação, né? O titular do direito, quem tem o direito tem ação, quem não tem o direito não tem ação. Tá? Então uma coisa meio que se confundia com a outra. Tá? Então por isso que se falava, na visão civilista do direito romano, que o sujeito, quando era suscitada a prescriptio, era porque o sujeito perdia o direito de ação. A gente vai ver que essa expressão hoje ela não é mais precisa, mas lá em Roma era, porque você só tinha a ação se você estivesse dentro do prazo do exercício da ação. Era essa a visão que eles tinham. Então, quando o réu vinha na prescriptio e dizia, olha, o autor não tem essa ação. E aí, o pretor, ele inseria isso lá no iudício e determinava que o juiz popular, ele apurasse se o prazo foi ou não foi extrapolado, se o autor tinha ou não tinha esse direito de acionar, porque o prazo talvez já tivesse ido para o espaço. Tá? E aí vem uma outra coisa muito interessante, gente. Aí vocês vão entender porque em alguns lugares a uso capião é chamada de prescrição aquisitiva. Por quê? Porque esse artifício também foi usado em ações reivindicatórias, fazendo com que o autor não pudesse retomar o bem do réu se um prazo considerável tivesse decorrido desde a agressão à posse, né? Ou à propriedade desse autor, né? Isso não se confundia com o uso capião, que a uso capião ela era prevista na lei das 12 tábuas apenas para aquisição de bens móveis ou imóveis pelo cidadão romano após o uso prolongado por 1 ano no caso de móveis e 2 anos no caso de imóveis. Então a uso capião ela só era possível de ser deduzida por um cidadão romano. Quem não era cidadão romano não fazia uso capião. Só que aí os pretores, pensando na situação dos peregrinos e principalmente nos imóveis provinciais, eles acrescentaram à sua fórmula o que a gente chama de prescriptio longe temporis. O que é isso? Olha só, gente. Olha só. Vamos lá. Estou lá. Eu não sou cidadão romano, eu estou numa província romana e eu já estou no imóvel há muito tempo. Eu posso falar de uso capião? Tecnicamente não, porque eu não sou cidadão romano e o imóvel não se situava em Roma. Tá? Então eu não tinha uso capião. Como é que os pretores, muito pragmáticos como eram, resolveram isso? Eles falaram o seguinte, olha, eu não estou dizendo, então, ó, Rogério era o ocupante, tá? O dono era Caio, tá? Rogério podia fazer uso capião? Não, Rogério não podia fazer uso capião. Mas os pretores eles inventaram um outro jeitinho de alcançar mais ou menos o mesmo resultado da uso capião que era garantida para o cidadão romano. Qual foi o jeitinho? Eles começaram a falar o seguinte, olha, Rogério está no imóvel. Para o dono do imóvel expulsar Rogério, não é porque o Rogério está fazendo uso capião, não. Eu não estou dando a propriedade para o Rogério. Eu estou dizendo que o Caio, para expulsar o Rogério,
ele tem um tempo X para expulsar. Se ele extrapolar esse tempo, não que eu esteja dando uso capião para o Rogério, mas eu estou dizendo que o Caio não pode mais expulsar o Rogério de lá. Qual era o efeito prático disso? Era o mesmo efeito prático da uso capião. Então, ó, aqui no roteiro. Os pretores, todavia, em suas fórmulas, apresentaram a prescriptio longe temporis a ser utilizada pelo possuidor com justo título e boa-fé por 10 anos entre presentes, ou seja, no mesmo município, né, no mesmo local, ou 20 anos entre ausentes. Esta exceção também recebeu o nome de prescriptio. A Constituição Teodosiana aboliu as ações temporárias e estabeleceu a prescriptio longissime temporis até mesmo para os casos em que o possuidor não tivesse justo título, 30 anos. Até então, o uso capião era meio de aquisição de propriedade e a prescriptio uma exceção para extinção da ação reivindicatória. Então, eram duas coisas diferentes. Se você quisesse se transformar em novo proprietário, você tinha que aplicar o uso capião, que era um privilégio do cidadão romano. Agora, se você quisesse apenas evitar que o proprietário te expulsasse do terreno, você podia podia dizer que a ação reivindicatória dele estava prescrita. O efeito, gente, é muitíssimo parecido. Tá? Tanto é muito parecido que Justiniano houve por bem unificar os dois institutos, dando origem às confusões terminológicas hoje experimentadas. O uso capião, até hoje em alguns locais, é chamado de prescrição aquisitiva. Tá? Bom, e a exceptio, gente? O que era a exceptio? A exceptio surgiu com o fim da utilização das duas formas de prescriptio, porque a prescriptio ela deixou de ser um pedaço da própria fórmula e passou a representar a própria perda do direito de ação pelo autor. Então ela acabou sumindo como um pedaço específico. Tá? Aí ela foi substituída por outro nome, veio um outro pedaço. Quando a gente fala de pedaço da fórmula, é pedaço mesmo, é um espaço da fórmula. Veio um outro pedaço da fórmula que era a exceptio. A exceptio surgiu com o fim da utilização das duas formas de prescriptio e passou a ser manejada quando o réu invocava direito próprio ou determinada circunstância para paralisar o direito do autor. Ela não nega a existência do direito da outra parte, embora clame pela sua não observância em virtude de direito próprio de certa circunstância, o que até hoje é assim. Gente, exceção de contrato não cumprido. Na exceção de contrato não cumprido, como é que ela funciona? Vocês vão estudar isso ainda em contratos, mas é mais ou menos assim. Chega lá um contratante e fala assim: Rogério não cumpriu o pedaço dele, a parte dele, a obrigação dele no contrato. Aí o Rogério diz em defesa: não, realmente eu não cumpri. Realmente você tem direito a isso. Só que você só pode me exigir o cumprimento dessa cláusula quando antes você cumprir a sua obrigação. Então veja, eu não estou negando, tá certo? Não estou negando o direito dele, mas eu estou paralisando o exercício desse direito por essa circunstância. Tá? Então, toda vez que eu me defendo, não negando o direito da outra parte, mas paralisando em virtude de uma determinada faculdade minha, o nome disso é exceção. Tá? E vejam que a prescrição ela é uma exceção. Eu não nego o direito da outra parte. Eu digo, olha, tudo bem, a outra parte pode até ser minha credora, só que ela não pode mais me cobrar, porque está prescrito. Isso é uma exceção. Tá? Então, a prescriptio passou a ser a própria perda do direito de ação para os romanos. A gente vai ver que essa nomenclatura hoje não é mais tão precisa assim. Mas, na fórmula, eu invocava toda circunstância que paralisava o direito do autor sem negá-lo, eu invocava isso por meio de uma exceção. E a prescrição hoje ela é considerada uma exceção. A exceção de contrato não cumprido, como o próprio nome diz, é uma exceção. Tá certo, gente? Beleza? Então, vamos lá. Então, a exceptio tinha necessariamente que constar do judicium, a pedido do réu, pois o juiz popular a este documento estava adstrito. Podiam ser perpétuas ou dilatórias, gerais, pessoais. Por fim, a replicácio, a duplicácio e a triplicácio eram exceções às exceções apresentadas pelas partes em litígio. Tá? Bom, gente, aí você vai me falar: Rogério, você explicou esses conceitos, beleza, tá tudo ok, mas essa parte histórica ela tem alguma importância para os dias de hoje?
Tem. Primeiro, para vocês entenderem de onde vem esse nome, prescrição. Prescrição, então, ela deriva da prescriptio, que começou com um pedaço da fórmula e depois passou a representar a própria perda da ação por se haver extrapolado o tempo para o exercício dessa ação nas ações temporárias, que eram de criação do pretor, quando ele estabelecia um prazo para o exercício. Tá? A gente viu também que a usucapião ela teve origem, né? Não a usucapião de bens romanos por romanos, né? Que isso tinha sede na lei das 12 tábuas, né? Mas a gente está falando da prescrição que surgiu em relação ao poder de reivindicar a área pelo proprietário, principalmente nos imóveis das províncias e para o cidadão, para a pessoa que não era cidadã romana, né, o pretor ele aplicava essa ideia de prescrição. Ele não podia dar usucapião para essa pessoa, mas ele falava assim, olha, proprietário, se demorou tanto para reivindicar, que você perdeu o seu poder de reivindicar. Não estou dizendo que ele é dono não, mas você perdeu o seu poder de reivindicar. Historicamente, se foi essas duas figuras, usucapião e prescrição da ação reivindicatória, elas foram caminhando juntas até que Justiniano unificou os institutos. Tá? Em alguns países eles continuaram unificados. No Brasil não. No Brasil nós falamos em prescrição como perda de uma pretensão e usucapião como forma de aquisição de propriedade. Depois eles se distanciaram de novo, mas eles mantiveram alguns traços comuns. E a gente vai... Vocês vão estudar, aliás, vocês vão estudar isso em Direito das Coisas, quando vocês estiverem apreciando a usucapião, tá certo? Mas se vocês ficaram um pouco curiosos sobre isso, me perguntem na aula ao vivo, eu vou ter prazer em responder para vocês, tá? Vão lá tomar uma água, quando vocês voltarem a gente vai tratar de conceitos básicos modernos. Bom, minha gente, então vistos esses aspectos históricos, né? Vamos tratar da prescrição nos dias de hoje, mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que abordar antes alguns tópicos preliminares, né? O primeiro deles é enquadrar a prescrição e a decadência dentro da teoria geral dos fatos jurídicos, né? Orlando Gomes entende que a prescrição e a decadência, elas são nada mais do que a fluência do tempo, portanto seriam fatos jurídicos em sentido estrito, tá? Mas Pontes de Miranda entende que a prescrição e a decadência, elas envolvem algo de humano, uma conduta omissiva. E por envolverem algo de humano, uma conduta omissiva, ela não seria um fato jurídico em sentido estrito, mas um ato-fato, né? Vejam, e eu concordo com ele, porque existe uma diferença do tempo por si e do tempo associado a uma omissão humana, né? O tempo por si eu posso citar o tempo que vai do nascimento até a aquisição da maioridade. É o tempo pelo tempo. Isso é um fato jurídico em sentido estrito. Agora, o tempo associado a uma omissão, o tempo que demanda necessariamente uma omissão, ele tem algo de humano e ele seria um ato-fato, tá? Porque seria uma atuação humana capaz de criar, modificar ou pôr fim a relações jurídicas, que prescinde, né, que dispensa a investigação da vontade do agente. Por isso, a prescrição e a decadência, elas seriam atos-fatos. Tá? Bom, entender a influência do tempo no direito civil demanda, prioritariamente, que sejam visitados alguns conceitos, como direito subjetivo, pretensão, exceção, direito potestativo e faculdades jurídicas. Né? O direito subjetivo, né, nós temos já esse conceito, quem acessou meu livro sabe que eu já citei, ao começar a abordar os aspectos introdutórios do direito civil, né, eu citei esse conceito do Arthur Kaufmann, um justo filósofo alemão, que ele, combinando elementos das teorias de Savigny e Ehring de forma muito apropriada, definiu o direito subjetivo como o poder da vontade concedido pelo direito objetivo para a realização do interesse juridicamente protegido. Tá? Bom, então aqui é bom porque ele ressalta a ideia do poder da vontade, né? O aspecto volitivo, né? Da conduta humana,
tá? Mas esse aspecto volitivo sendo preservado pela proteção da lei. É um bom conceito, né? Isso tem a ver por quê? Porque quando eu estou diante de um direito subjetivo, normalmente eu aguardo uma prestação de uma parte. Normalmente eu aguardo a prestação de uma parte. Tá? Agora, vou exigir essa prestação ou não vou? Isso já é uma outra questão. Porque normalmente, gente, as prestações elas devem ser adimplidas espontaneamente. Então, veja, elas são adimplidas espontaneamente. Mas e se elas não forem adimplidas espontaneamente? Aí eu vou poder exigir esta prestação. Qual o nome do poder de exigir uma prestação? O nome disso é pretensão. Tá? E o que é que isso tem a ver com a prescrição, gente? É porque a nossa lei, normalmente, ela diz que as pretensões, elas devem ser, o poder de exigir a prestação, ele deve ser exercitado em um determinado espaço de tempo. Se ele não for exercitado num determinado espaço de tempo, ele será encoberto pela prescrição. Beleza? Então, a gente vai voltar a esse quadrinho. Então, dito isto, vamos aqui ao nosso segundo conceito relevante, é a pretensão. Segundo Larens, pretensão é o direito de exigir de outro uma ação ou omissão. Lembra o professor alemão que o conceito quase que coincide com o conteúdo das obrigações segundo o artigo 241 do BGB. No entanto, a pedra de toque do conceito está na possibilidade de se exigir a prestação. O conceito é oriundo de Windscheid, que tomou para si a tarefa de trasladar ao direito material privado, e assimilar a essa ideia, a ideia romana de Axio, permitindo assim levar adiante a ideia de que o simples fato de se acionar o réu, estando certo ou errado, sendo de fato titular ou não da pretensão, já seria suficiente para se exercer o direito subjetivo público da ação. Por outro lado, nem todas as pretensões necessitariam ser deduzidas em juízo, como a compensação que ocorre automaticamente. As pretensões podem ser independentes ou dependentes, caso existam por si, ou se vinculem a direitos absolutos. Tá? Bom, gente, isso pra gente, obviamente vocês vão estudar isso com mais calma nos roteiros, né? Mas o que me interessa aqui é vocês entenderem essa sequência lógica. Tá? Eu quero que vocês compreendam essa história do poder de exigir. Tá? Vejam só, eu aguardo espontaneamente a prestação. Tá? Se essa prestação não for adimplida espontaneamente, aí sim eu tenho o poder de exigir a prestação e o nome disso é pretensão. Vejam que isso fica muito claro naquelas obrigações a prazo. Né? Eu tenho um prazo para o cumprimento. Eu não posso exigir a prestação. Olha que eu já tenho a prestação. Eu já sou titular da prestação. Né? Eu já sou credor. Né? Então, se nós estamos aqui no dia 19 de novembro de 2020, vamos supor que a obrigação tenha como vencimento 19 de dezembro de 2020. Tá? Vejam que amanhã eu já posso exigir esta prestação? Claro que não. Certo? Mas a partir do vencimento eu vou poder exigir. Então nasceu para mim o quê? Nasceu para mim a pretensão. Só que quando nasce a pretensão, isso tem um significado muito importante para a gente. Nasceu a pretensão, eu disparo um cronômetro. Que cronômetro é esse? É o cronômetro da prescrição. De onde eu tiro isso? Vamos ler aqui. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Beleza, gente? Então, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Bom, vamos ver aqui o que é que isso tem de relevante. Gente, percebem, vocês conseguem perceber
é que quando ocorre a prescrição, o que é encoberto, segundo a própria dicção da lei, a lei brasileira diz: violado o direito nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição. Até o uso da palavra extinguir não é muito bom, porque a gente tem um fenômeno chamado renúncia à prescrição, né? Eu acho que o ideal seria que se encobre pela prescrição. É um detalhe mais, uma filigranazinha terminológica, mas é que eu acho que faz diferença, tá? Mas, e vocês vão entender por quê. Porque se eu posso renunciar à prescrição, e vocês vão estudar lá na frente que eu posso, como é que eu poderia renunciar à prescrição se a pretensão ela estivesse extinta, né? Eu acho que ela está apenas encoberta, paralisada pela prescrição, tá? Mas vamos lá. Olha que interessante. A prescrição, ela afeta a pretensão? Sim, ela afeta a pretensão. Mas ela põe fim à prestação? Não. Ela põe fim ao direito? Não. Então, gente, significa que eu posso renunciar à prescrição. Por quê? Eu posso renunciar à prescrição porque o direito ainda existe. Porque a prestação ainda é adimplível. A prescrição, ela não atacou nem a prestação, nem o direito. Tá? A prescrição, ela atacou apenas a pretensão. Portanto, se eu renunciar à prescrição, eu ainda tenho uma prestação a ser exigível e eu ainda sou titular de um direito subjetivo. Quando vocês estiverem estudando obrigações, vocês vão ouvir falar de obrigações naturais, que são aquelas obrigações em que você é credor, que você tem a obrigação existe, mas ela não é exigível. Por exemplo, o que acontece com as obrigações prescritas. Tá certo, gente? E aqui vem um outro detalhe, tá? Vejam que o artigo 189 do nosso Código Civil, né? O artigo 189, ele diz que a prescrição, ela afeta a pretensão. Os romanos, eles usavam a prescrição para dizer que se perdeu o direito de agir, se perdeu o direito de ação. Nós fazemos o mesmo? Não. Nós falamos que a prescrição, ela afeta a pretensão. Por que essa diferença, minha gente? Não quer que ela é relevante. É porque vocês também vão estudar a teoria geral do processo e vocês vão ver que, hoje em dia, o que se entende é que você exerce o seu direito de ação quando você deduz esse direito subjetivo de agir perante o Estado. Né? Então, não importa ganhar, perder. Né? Ainda que eu mova uma ação e perca, eu exercitei o meu direito de agir. Tá? Ainda que eu perca a ação porque o juiz reconheceu que minha pretensão está prescrita, eu exerci meu direito de agir. Então eu não perdi o direito de agir, porque o direito de agir é um direito que vai culminar com uma resposta do Estado a mim. O Estado vai dizer que se eu estou certo ou se eu estou errado. Ainda que ele diga que eu esteja errado, eu exercitei meu direito de ação. Ainda que ele diga que está prescrita a minha pretensão, eu exercitei meu direito de ação. Tá? Então a prescrição ela tem a ver com o encobrimento da pretensão, com a mitigação da pretensão, com o enfraquecimento dessa pretensão. Então, aquilo que era exigível deixa de ser porque está prescrito. Então, tecnicamente, a rigor, não é o direito que está prescrito. A pretensão de exigir aquele direito é que prescreve. Agora, por, às vezes, um comodismo terminológico, né? Eu vou falar, o meu direito prescreveu. Tá? Vocês vão ouvir muitas pessoas falando isso. Ou minha ação prescreveu, ou meu direito prescreveu. Né? Mas não tomem isso a ferro e fogo. Saibam que o que prescreve realmente é a pretensão. Tá certo? Bom, vamos voltar ao nosso roteiro. Tá? E a prescrição, ela é uma espécie de exceção, viu, gente? Vamos lá. Direito potestativo ou formativo. O direito potestativo, né, ou formativo, segundo Francisco Amaral, o poder, né, segundo Francisco Amaral, o poder que um agente tem de influir na esfera jurídica de outrem
constituindo, modificando ou extinguindo uma situação subjetiva sem que nada caiba a outra parte fazer, senão se sujeitar. Aqui ficou a gramática aqui não ficou muito boa, né? Senão se sujeitar. Tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É um direito que me atribui uma faculdade de agir sem que nada caiba a outra parte fazer, se não se sujeitar. Exemplos, temos alguns exemplos disso. Né? Um exemplo disso é o divórcio. Né? Hoje em dia, a jurisprudência brasileira, ela, em uníssono, ela diz que o direito de se divorciar ele é um direito potestativo. Qualquer um dos dois que integram um casal, qualquer um deles pode ir a juízo e falar: não quero mais ficar casado. O que se discute é como é que vai ser a partilha, é a questão da guarda, é a questão dos alimentos, ok. Mas o direito de se divorciar, isso é potestativo. Nada cabe a outra parte fazer, senão se sujeitar. O poder de anular, né, da vítima anular os negócios que são anuláveis. Né? O que é anulável, ele fica num estado de suspensão, né, vamos dizer assim. Ele fica não é que ele esteja suspenso no seu cumprimento, dizendo que saber se ele será anulado ou não, você tem que aguardar a conduta da vítima. A vítima tem o poder, né? A vítima dessa anulabilidade, ela tem o poder de suscitar essa anulabilidade. Né? O que você vai fazer se ela suscitar isso e se ela de fato tiver sido vítima desse problema? Nada. A única coisa que você pode fazer é se sujeitar. Então isso é um direito potestativo dela, desfazer o negócio por conta de uma anulabilidade. Percebem? Aí você vai me falar assim: Rogério, mas qual a relevância disso? Vamos lá, vamos avançar mais. Dispensar o empregado, ou o empregado pedir demissão. Isso é um direito potestativo. Agora vejam que interessante. Quando eu estava falando do direito subjetivo, eu tinha uma prestação que eu aguardava ser adimplida pela outra parte. Aqui, no direito potestativo, eu não atribuo nada à outra parte. Eu tenho direito potestativo, eu exerço sozinho e nada cabe à outra parte fazer. Agora, no direito subjetivo, em que eu aguardo a prestação, eu tenho o direito subjetivo e eu aguardo ela prestar. Entendem a diferença? E aí vem o pulo do gato. Existem direitos potestativos que a lei deixa você exercer indefinidamente. Exemplo, o direito potestativo de se divorciar. Né? A qualquer tempo, se o sujeito está casado há 57 anos, ele fala: não vou completar 58 anos de casado não, vou me divorciar. Casei com 30, já estou chegando aos 88, eu vou me divorciar. Pode? Pode. Né? Pode sim. A lei não estabelece prazo para isso. Mas há determinadas hipóteses que a lei ela estabelece no direito potestativo um prazo para exercício, que é o caso, por exemplo, do tempo que se tem para se suscitar a anulabilidade do negócio. Né? Então, o artigo, a gente viu, né, o artigo 178 né, e 179, né, ele tratando, vamos aqui a eles, aqui ó, subir aqui um pouquinho a gente acha, aqui ó, é de 4 anos, ó, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Aí vai. Né? Então, existem direitos potestativos que a lei estabelece um prazo para o exercício do direito. Tá? Bom, aí o que é que se entende? Que quando você está diante de um direito potestativo, se você não tiver prazo para exercer esse direito potestativo, ele segue indefinidamente. Mas muitas vezes a lei estabelece um prazo para você exercer. E se esse prazo não for observado, o que é que acontece? Decadência. E a decadência, ela ataca o direito potestativo em si. E aqui você já percebe uma diferença clara em relação à prescrição. A prescrição, ela não afeta o direito. A decadência, ela afeta o direito potestativo em si. Né? E tem um outro negócio muito legal, gente, que a doutrina, principalmente a doutrina alemã, fala, e os autores brasileiros mais antigos que tratavam de conflitos de leis no tempo, eles também diziam,
eles falavam o seguinte, ó, todas as normas de direito intertemporal sobre dilação e redução de prazos, eles se aplicam à prescrição, porque você adquire o direito, tá certo? Você não adquire a pretensão, você adquire o direito, tá? O prazo prescricional, ele não integra o direito em si, ele está fora do direito, ele está relacionado ao tempo de exercício da pretensão. O direito está aqui, a pretensão está aqui. Agora, o direito potestativo, ele pode ser criado por lei com prazo para exercício ou sem prazo para exercício. Então, o prazo decadencial é um prazo do direito, não é um prazo que está fora do direito. E, portanto, se você adquirir o direito potestativo, teoricamente, você adquiriu um direito sem prazo de exercício, ou com um prazo X de exercício. Então, vamos supor, esse prazo aqui de 4 anos. Tá? Você foi vítima do defeito do negócio jurídico, né? E você tem 4 anos para desfazer esse negócio jurídico. Tá? Você já adquiriu esse direito a partir do momento em que você foi vítima do vício que contaminava esse negócio. Tá? Então, se a lei altera esse prazo, isso teoricamente seria irrelevante. Por quê? Porque aqui o prazo ele integra a estrutura interna do direito potestativo em si. E, portanto, ele não pode ser mexido por leis posteriores. Muito interessante isso, né, gente? Então, quando o Código Civil entrou em vigor aqui no Brasil, nós tínhamos um artigo que deu muito pano para manga, que foi esse aqui, ó. Não, 2028, perdão. Aqui, ó. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse código, e se na data de sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Era porque o Código Civil novo mexeu muito nos prazos prescricionais, de uso capião, decadenciais, etc. Então tem muita gente que pega esse dispositivo e fala assim, ó, isso aqui se aplica a qualquer prazo. Né? Mas a melhor doutrina, ela entende que não. Que isso aqui não pode afetar os direitos potestativos já adquiridos, porque o direito potestativo ele é adquirido assim, ou ele é previsto sem prazo e ele é adquirido sem prazo, ou ele é previsto com prazo. Então o prazo ele é o direito em si, ele é um pedaço desse direito. Então se a lei fala, ó, você tem um prazo de 4 anos para anular, teu direito você não tem o direito de anular, você tem o direito de anular em 4 anos. Percebe? Esse é o direito que você adquire. Isso não poderia ser alterado pelo artigo 2028. Tá? Isso é uma discussão interessantíssima sobre o direito intertemporal, tá, gente? Que se aplica apenas para prescrição, porque o prazo não integra a estrutura interna do direito subjetivo. O prazo tem a ver com o exercício da pretensão. E no direito potestativo, quando ele é fixado por lei com prazo, esse prazo tem a ver com o direito em si. E, portanto, ele é inalterável se o direito já foi adquirido. Muito legal isso, né? Bom, entenderam então esses conceitos básicos? Isso tem uma coisa mais legal ainda, gente. Olha só, o Código de 16, ele não fazia distinção entre prescrição e decadência, tá? Mas a doutrina já fazia. Eu estudei, vocês sabem, no milênio passado, né, na Universidade de Brasília, e os professores eles chegavam para a gente lá e falavam assim, seu Rogério, leia aí o artigo 178 do Código Civil. Aí eu lia, né? No inciso tal, aí eu lia. Ele é prescrição ou decadência. Por quê? Porque o artigo 178 ele chamava tudo de prescrição e ele misturava no meio dele prazos prescricionais e prazos decadenciais. E como é que a gente fazia para diferenciar? A gente apanhava muito, porque o professor ele chegava e falava, ó, diz aí para mim qual é. Né? E quando ele falava diz aí para mim qual é, era um sofrimento louco. Né? Mas aí, minha gente, depois vinha um macete. Qual era esse macete? Qual era essa dica? Era a seguinte. O professor chegava e falava assim, olha, Rogério, presta atenção. Quando você vai se resolver sozinho, você está diante de um direito potestativo. Quando você, para exercer o direito, você não precisa da outra parte, você está diante de um direito potestativo. Exemplo,
o direito de desfazer um negócio contaminado por um vício. Você não está esperando nada da outra parte. Então, isso é um direito potestativo. Se ele está sujeito a um prazo, esse prazo é decadencial. Agora, toda vez que você quer que a outra parte lhe preste alguma coisa, você está aguardando uma conduta da outra parte, uma prestação dela. E se ela não prestar como foi combinado, vai nascer para você o poder de exigir. E se nascer para você o poder de exigir, você não exigir no tempo certo, vai prescrever. Então, a rigor, toda vez que você aguarda uma prestação da outra parte, se você deixar a coisa correr frouxo, isso vai terminar numa prescrição, não numa decadência. Mas o Código Civil ele facilitou muito nossa vida, porque o Código Civil de 2002 ele diz expressamente o que é prescrição e o que é decadência. E fica mais fácil para o operador do direito diferenciar uma hipótese da outra. Tá certo, minha gente? Bom, visto isso, eu acho que a gente pode voltar agora para a nossa análise da lei, né? Agora a gente vai tomar como roteiro a própria lei e a partir daí a gente vai seguir, né? Então vamos lá. Artigo 189. Violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Eu acho que isso aqui não traz maiores controvérsias para a gente, tá? Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Gente, esse artigo para mim ele parecia ser muito complicado, né? Já que a prescrição é uma pretensão e a exceção prescreve no mesmo prazo da pretensão, isso não fazia muito sentido para mim. Até que me deram um exemplo. Olha só, qual foi o exemplo? O exemplo era o seguinte. Eu sou credor, tá? Vamos supor que essa minha pretensão ela prescreva em 5 anos. Chutando, tá? Vocês vão ver no artigo 205 e 206 que existem vários prazos prescricionais vinculados a diversos tipos diferentes de pretensões, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma pretensão que prescreva em 5 anos, tá? Já se passaram 5 anos. Então vamos lá. Rogério é credor de João. Prescrição 5 anos. Tá? No meu exemplo, Rogério é credor de João. Prescrição 5 anos. Beleza. 6 anos depois, João empresta dinheiro para Rogério. Então, olha só. Rogério é credor de João. 6 anos depois, João empresta dinheiro para o Rogério. Rogério convence João a emprestar uma grana. Beleza. Na hora que venceu, João vem e cobra. Rogério não paga. João aciona Rogério. Então vamos supor que Rogério é credor de João pelo valor de R$1.000. Depois João, 6 anos depois, João empresta R$1.000 para o Rogério. Ó, igualzinho. Só que quanto tempo levaria para prescrever a pretensão do Rogério? 5 anos. Quando é que o João empresta esse dinheiro para o Rogério? 6 anos depois. Teoricamente, Rogério, 6 anos depois, pode acionar João e cobrar essa grana? Não, não pode. Tá? Mas Rogério é credor desse dinheiro. Tá? O direito ainda existe. Aí João aciona o Rogério. Quando João aciona o Rogério, Rogério opõe uma exceção de compensação. Então o empréstimo veio 6 anos depois e quando João aciona o Rogério fala, não vou pagar não, porque eu tenho que compensar os 1.000 que ele me devia com os 1.000 que eu devo para ele. Qual é o tempo de prescrição da ação? Para o Rogério exercitar a pretensão cobrando do João? 5 anos. E para o Rogério usar essa dívida, essa pretensão de exigir os 1.000, como defesa, exemplo dizendo, vamos compensar
também 5 anos. Então, o prazo é de 5 anos não só para o Rogério atacar, mas também para o Rogério se defender. Então, para o Rogério invocar essa dívida do João, ele tem 5 anos para invocar atacando e falando me pague, ou ele tem 5 anos para invocar isso como matéria de defesa se o João tiver outra dívida, cobrando do Rogério. Então, é para tudo. O prazo prescricional ele vai afetar a pretensão de qualquer forma. Se ela for exercitada, se ele quiser, ele vai afetar não só a pretensão, mas a exceção também. Então, se ele usar a desculpa da dívida para cobrar, para ativamente cobrar, o prazo que ele tem é 5 anos. E para ele se defender, paralisando a pretensão do autor, o prazo também é 5 anos. Esse mesmo fato poderá ser invocado no mesmo prazo de 5 anos, seja como pretensão, seja como exceção. Espero que vocês tenham entendido isso, mas se vocês não entenderam, nós temos um encontro ao vivo, e nesse encontro ao vivo, vocês vão poder tirar essa dúvida com mais vagar, tá? Com mais calma. Tá bom, gente? Vamos lá. Seguindo. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Bom, gente, olha só. Então nós temos aqui a ideia de que a renúncia da prescrição ela pode ser expressa ou tácita. Por que eu posso renunciar à prescrição? Vamos lá. Eu tenho aqui o direito. Eu tenho aqui uma prestação que eu aguardo espontaneamente ser adimplida. Mas se ela não for adimplida espontaneamente, nasce para mim a pretensão, que faz disparar o cronômetro da prescrição, que quando alcançado o prazo dela, vai encobrir a pretensão. Lembra-se disso? Então o que é que eu digo? A prescrição ela não afeta. Ela afeta só a pretensão, ela não afeta a prestação nenhum direito. Então, quem é que pode renunciar à prescrição? Quem teria sido prejudicado por ela. Perdão. Quem é que pode renunciar à prescrição? Quem teria sido beneficiado, tô maluco. Quem pode renunciar à prescrição é quem teria sido beneficiado por ela. E quem é que é beneficiado pela prescrição? É o credor ou é o devedor? Gente, quem é beneficiado pela prescrição é o devedor. Ele que é protegido pela prescrição. Olha só como é que isso faz sentido. Pensem vocês. Chega lá o credor, está prescrito, hein? A pretensão está prescrita. Aí chega o credor e fala assim, fulano, me pague. Aí o cara fala, pago não, prescreveu. Vamos pensar, já pensou se fosse o credor quem pudesse renunciar à prescrição? Aí ele viraria para o devedor e fala assim, está prescrito? Então eu renuncio à prescrição e te cobro do mesmo jeito. Não faz nenhum sentido. Agora, vejam como é que faz sentido. Eu sou credor, está prescrito. Aí eu chego e falo assim para o devedor, me pague. Aí o devedor fala, não pago, está prescrito. Eu falo, puxa, está prescrito, que pena, né? Aí o devedor fala, sabe, Duma, está prescrito, mas eu renuncio à prescrição e te pago do mesmo jeito. Agora faz sentido. Então quem é que pode renunciar à prescrição? Quem pode renunciar à prescrição é só o devedor. Tá certo, gente? Então o devedor pode renunciar à prescrição. Tá? Vão lá, tome mais uma aguinha, que eu vou ainda explicar mais alguns tópicos disso aqui. Bom, gente, mas se é o devedor quem pode renunciar à prescrição, ele tem duas maneiras para fazer isso. Ele pode fazer isso de maneira expressa ou tácita. Expressa é quando ele diz claramente, ele fala assim, está prescrito, mas eu estou renunciando à prescrição para que você, credor, possa me cobrar. Beleza, renúncia expressa. Mas o mais normal é que a renúncia seja feita de maneira tácita. Bom, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Bom, duas observações. Eu só posso renunciar àquilo que eu tenho. Se eu sou o devedor, eu só posso renunciar àquilo que eu tenho.
quando eu digo que eu só posso renunciar àquilo que eu tenho, eu só vou renunciar à prescrição se eu já tiver a prescrição a meu favor. Se ela não estiver consumada, aquilo não vale como renúncia, porque eu estaria renunciando a algo que eu não tenho. Entendem? Então isso é até uma questão lógica. Eu só posso renunciar àquilo que eu tenho. Então eu, devedor, só vou renunciar à prescrição se ela já estiver consumada. E eu posso renunciar de maneira tácita. Maneira tácita, gente, é quando você exerce atos incompatíveis com a prescrição. E aí vem uma coisa interessante. Por exemplo, renegociar uma dívida prescrita, isso é incompatível com a prescrição, isso implica renúncia. Aí você vai falar, ninguém faria isso, professor. Claro que faz. Pergunto a vocês, você está começando a estudar prescrição agora, então você pode se colocar no lugar do leigo. Né? Você conhece todos os prazos prescricionais? Não? Então 99% da população não conhece. Se nós não conhecemos os prazos prescricionais, nós corremos o risco de renunciar a eles sem sabermos que estamos renunciando. Então, às vezes, eu renuncio a um prazo prescricional achando que eu não estou fazendo nada de errado. Percebe? Mas eu estou renunciando à prescrição. Como isso? Eu não sei que já está prescrito, porque eu não conheço o prazo da minha cabeça. No entanto, eu renegocio o débito. Gente, ao fazer isso, eu estou renunciando à prescrição. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Um prazo, eu acho que poucos sabem, né? Cobrança de dívidas aí com restaurante e hotéis. Vamos supor que eu me hospedei no hotel de um amigo meu e fiquei lá, me hospedei lá há 2 anos. Esse amigo não me cobrou na hora, mas passados 2 anos, ele vai e me cobra. Tá? Eu lá sabia que isso aí prescreve em 1 ano. Tá? Então, quando ele me cobrou 2 anos depois, eu fui e falei assim, puxa vida, dá para você dividir aí? Divide aí, tira os juros aí e divide aí em 3 parcelas que eu pago. Aí paguei a primeira parcela. Quando eu paguei a primeira parcela, eu encontro um advogado. O advogado fala assim, vem cá, o que você estava fazendo aí nesse hotel? Vai se hospedar? Eu falei, não, eu me hospedei há 2 anos aí e dei um calote. Aí o sujeito me descobriu e pediu para eu pagar. Aí vim aqui e renegociei, me dei bem, consegui o abatimento de juros e ainda parcelei em 3 vezes. Aí o advogado olha para você e fala assim, não se deu tão bem assim não. Por quê? Porque a dívida a pretensão dele estaria prescrita. Eu falo, nossa, a pretensão está prescrita. Agora já era. Por quê? Porque você, Rogério, renunciou à prescrição. Eu falei, eu não renunciei a nada não. Ele me cobrou, eu negociei e parcelei. Mas olha só o que é que o artigo diz. O artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. E só valerá, sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Já estava consumada? Já, ela se consuma em 1 ano. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Renegociar, dividir em 3 vezes e pagar a primeira parcela é incompatível com a prescrição? É, porque compatível com a prescrição é não pagar nada. Agora, renegociar é incompatível com a prescrição. Quando eu renegocio, eu posso estar fazendo uma renúncia tácita. Tá? Então, cuidado, se alguém ligar para vocês de uma empresa de cobrança ou para um cliente de vocês, tentando renegociar uma dívida muito antiga, diga assim, não. Fale, não vou renegociar. Primeiro eu vou estudar para ver se essa dívida já não está prescrita. Se ela já estiver prescrita, aí que eu não vou negociar mesmo. Mas se ela não estiver prescrita, aí a gente negocia. Me dá um tempo aí para eu pesquisar isso. Pronto, você fala isso, orienta seu cliente a dizer isso. Porque senão ele pode estar tacitamente renunciando a uma prescrição. E aqui vem uma outra coisa interessante. Eu, Rogério, entendo que a renúncia ela é perpétua. Por quê, gente? Porque se eu renuncio à prescrição, eu estou abrindo mão da prescrição. Tá certo? Eu não estou zerando a pretensão. Eu estou apenas abrindo mão da prescrição. O prazo já passou. O prazo ele não é zerado, ele não reinicia. Eu não tenho uma nova pretensão. A pretensão de exigir era aquela pretensão. O direito nasceu lá atrás. Eu tinha a violação ao direito nasceu lá atrás. Eu tinha um prazo que a lei estabeleceu para eu exercitar minha pretensão. Esse prazo não foi exercido. Veio o sujeito que foi beneficiado, veio o devedor que foi beneficiado e falou assim, eu abro mão dessa prescrição. Tá? Então, gente, ele não está dizendo, olha, eu momentaneamente
abro mão para que comece a contagem de novo. Não, ele renunciou. Renunciou é você abrir mão. A prescrição não é um fenômeno que nasce, renasce, renasce, renasce. Não. Ela encobre a pretensão e ponto. Se você renuncia a ela, você renunciou. Mas por que eu falo isso? Para mim, isso seria óbvio. Mas se vocês pegarem a jurisprudência do STJ, vocês vão ver que o STJ ele tem entendido, ele tem sinalizado em alguns julgados que depois que a pessoa renuncia à prescrição, o prazo prescricional volta a correr e pode haver nova prescrição. Isso não faz sentido. Então não seria renúncia, seria uma mera interrupção, como a gente ainda vai estudar. Não faz sentido isso para mim, tá, gente? A renúncia para mim ela é perpétua. Abrir mão da prescrição, abrir, e esse é o ônus da minha conduta, tá? Então, renúncia à prescrição é isso, tá? Seguindo ainda, nós temos outros artigos bem interessantes que dizem o quê? 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Então, a prescrição ela é de interesse público, ela é um mecanismo de pacificação social. Veja, a parte credora ela pode até dizer assim, eu abro mão de te cobrar. A parte devedora fala, tudo bem, então eu pago, não pago, eu quero que você abra mão. Existem questões disponíveis aqui. Agora, a prescrição, o prazo da prescrição, ele não é negociável. Tá? Então as partes elas podem negociar se elas querem pagar, se elas não querem, o devedor pode renunciar à prescrição, eles podem fazer muitas coisas, eles não podem fazer tudo. E uma das coisas que eles não podem fazer é alterar os prazos legais de prescrição. Esses prazos são postulados de ordem pública. Tá? Eles não podem ser negociados, nem aumentados, nem diminuídos pelas partes em contrato. Tá? Se um contrato dispuser que o prazo prescricional foi reduzido, essa cláusula é nula, tá? Porque os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Pode, gente. Pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Mas lembrem-se que alguns recursos, como o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm eles têm o que a gente chama de requisitos de admissibilidade. Tá? E o requisito de admissibilidade desses dois recursos é que a matéria tenha sido debatida nas instâncias locais. Tá? Então, assim, embora em tese a prescrição possa ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, ela pode ser suscitada respeitado o devido processo legal. E respeitar o devido processo legal significa observar os requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, a prescrição ela pode ser suscitada nas instâncias ordinárias livremente. Na sustentação oral, se você até então não falou nada de prescrição, na sustentação oral, no julgamento de segundo grau, você pode chegar e falar assim, olha, tem um tema que não foi debatido até aqui, que é prescrição. O tribunal vai ser obrigado a apreciar essa discussão, tá certo? Agora, quando você chega, já foram encerradas a primeira e segunda instância, que são as instâncias ordinárias, para você levar para os tribunais superiores, você tem requisitos próprios de admissibilidade estabelecidos, inclusive, pela própria Constituição. Estes requisitos você tem que observar. E quais são eles? Os principais deles. Um dos principais deles é o pré-questionamento, ou seja, se você quiser discutir prescrição nos tribunais superiores, a matéria tem que ter sido pré-questionada, porque isso é uma dedução da própria Constituição. Você leva para o STJ e para o STF matérias que foram discutidas aqui embaixo. Tá certo? Então, prescrição, ela pode ser alegada em qualquer grau? Pode, mas observado o devido processo legal. Isso é implícito a esse artigo. E quando eu falo observado o devido processo legal, é observado o mecanismo para você levar isso adequadamente para o STJ e para o STF, que é tendo debatido antes a matéria aqui embaixo. Tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida disso, também me perguntem na aula ao vivo. Tá? E 194 foi revogado. 195 diz, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Tá? A gente vai ver depois que esse dispositivo ele se casa muito com a história de impedimento e suspensão de prescrição, porque não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Vocês devem estar estranhando porque ele fala dos relativamente incapazes.
Ele fala dos relativamente incapazes, porque os absolutamente incapazes, contra eles não corre prescrição. Então, eu não preciso dizer que o representante do absolutamente incapaz vai ser penalizado se houver prescrição, porque não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Agora, contra o relativamente incapaz, corre prescrição. E aí, se aconteceu a prescrição para ele ou para uma pessoa jurídica, eles têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, olha só, meu pai era credor, vamos lá, meu pai era credor, aí Deus me livre, meu pai falece. Então já corria prescrição contra ele. Vai continuar correndo prescrição contra mim pelo prazo que faltar. Se o negócio prescrevia em 5 anos, antes dele morrer já tinham passado 3 anos, ele morreu, para prescrever em relação a mim, faltam só 2. É o que diz o artigo 196. Ok, minha gente? A aula foi um pouco mais longa, mas necessária. E aí, na próxima aula, a gente segue falando sobre causas que impedem, suspendem, interrompem prescrição. E a gente avança também para analisar decadência. E aí a gente encerra o semestre. Tá bom? Um grande abraço.